Muito bom dia, que bom ter você aqui com a gente no programa desse domingo, 19 de outubro. Professor Celso, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos. Estamos no ar aqui na KTV e também no YouTube e a partir de agora você vai ver os assuntos do programa de hoje. Vamos falar sobre a estratégia utilizada nessa área para o plantio da soja. E aí você vai entender por que as plantas estão se desenvolvendo assim, cheias de saúde. Também vamos mostrar como as tecnologias dos maquinários estão tornando as operações do campo mais precisas e ágeis. No estúdio, a equipe da Camagril analisa esses avanços e explica como eles facilitam o trabalho do produtor rural. A Isa vai falar sobre o cultivo de cebolas e alhos. Vamos tirar dúvidas dos amigos do Agrofag em todo o Brasil sobre pés de tâmaras que não dão frutos e também a aplicação de defensivos na mandioca. Falta pouco para o City Farm Fag e na Fazenda Escola o trabalho é para deixar a área pronta para o evento. E o Agrofag vai prestar uma homenagem ao senhor Ibrahim Fayad, produtor rural, empresário, um homem ligado à família e aos amigos. Um personagem que fica marcado para a história do oeste do Paraná. Nós começamos o Agrofag de hoje prestando uma homenagem ao senhor Ibrahim Fayad. Seu Ibrahim, como era chamado, faleceu essa semana, na terça-feira, aos 87 anos. A notícia foi recebida com muita tristeza por toda a comunidade, especialmente os setores ligados ao agronegócio. Seu Ibrahim deixou como legado seu próprio exemplo de vida e de luta pelo desenvolvimento de Cascavel, do Paraná e do Brasil. Sempre dedicado e apaixonado pelo campo. Uma das grandes lideranças do agronegócio brasileiro. Ibrahim Fayad nasceu em Venceslau Braz, no Paraná, em 1938. O contato com o trabalho começou cedo, aos 15 anos, no antigo Banco Bamerindos, onde atuou por mais de 3 décadas. No final dos anos 50, já havia se estabelecido em Cascavel, no oeste do Paraná, e a ligação com o setor financeiro o motivou a buscar a gestão agrícola e o serviço público. Foi presidente da Copavel de 1989 a 1996, sendo um dos principais idealizadores e incentivadores do show rural. Também esteve à frente da Agência de Fomento do Paraná e foi secretário nacional de Política Agrícola. Como produtor rural, seu Ibrahim era reconhecido pelas ideias inovadoras. A Fazenda Iguaçu, localizada em Céu Azul, sempre foi referência na criação de gado leiteiro. E esse foi o assunto da entrevista que ele concedeu ao Agrofag em 2021. Na segunda edição do programa, seu Ibrahim comentou sobre como o sistema de produção na fazenda chamava a atenção dos visitantes. Então, no Brasil é 5 litros e meio a média por animal. No Paraná é 12 litros e meio. A nossa produção é 37 litros e meio. Nossa. Então é produção de Canadá, Estados Unidos. Por quê? Em função de tudo isso que você ouviu falar. Mas eu fico feliz de receber muitas visitas lá de produtor pequeno, mini, médio, e todos ficam empolgados com o que vê e estão levando para as suas propriedades essa tecnologia que nós desenvolvemos ali. No ano passado, durante a 4ª edição do City Farm Fag, seu Ibrahim foi homenageado. Recebeu o prêmio Mérito Agropecuário pela trajetória de contribuição ao agronegócio brasileiro. Ser homenageado sempre é bom, é uma coisa que conforta muito, mas uma homenagem partindo de uma entidade como a FAG é uma sensação diferente. Ao longo da nossa vida recebemos muitas, mas essa nos tocou muito. Me sinto feliz e honrado pela honraria. Seu Ibrahim Fayad faleceu na terça-feira, dia 14 de outubro. O corpo foi velado no cemitério Jardins, em Cascavel. Um momento de muita emoção com familiares e amigos. Entre eles, seu Assis Gurgax, companheiro de longa data. Nessa entrevista, seu Assis relembrou algumas histórias que eternizaram a parceria entre os dois, principalmente sobre a importância que o seu Ibrahim teve no início do desenvolvimento do estado de Rondônia. Para você ter uma ideia, Rondônia só tinha 2 municípios. Hoje nós temos 56 municípios. Nós levamos a migração lá, o INCRA
dava abertura das terras e nós dava o transporte de passagem, transporte da região até o polo, que era Ji-Paraná, ou Vilhena, ou Cacoal. Nessas regiões onde nascia um grupo de pessoas e que se construía uma vila, eu ligava para o Ibrahim. Ibrahim, nós precisamos desenvolver esse núcleo, mas nós precisamos de um banco aqui. E eu preferia o Banco Bamerindos. Ele imediatamente alugava uma casa e montava o banco. Isso aconteceu em todos os núcleos que hoje são os municípios de Rondônia. São mais 54 municípios que eu tive, o Ibrahim teve a participação direta no crescimento daquela cidade. E ele nunca deixou de nos atender e, graças a Deus, eu nunca decepcionei, porque quando eu intimava ele, aquilo era coisa que realmente dava certo. Então, eu perco hoje Seu Assis lembrou ainda do apoio do amigo na criação da FAG. Veja você, nós, no curso de agronomia, nós não tínhamos um metro de terra para mostrar para os acadêmicos. É ele que abriu as portas e, além dele abrir as portas da sua fazenda, ele ainda dava refeição para a nossa turma. Sempre ele dizia, isso eu quero pagar um pouco do que você fez para Rondônia. Mas isto o Ibrahim não só fazia comigo, fazia com todo mundo. É um cara que, como eu, milhares de pessoas vão sentir falta daquilo que ele fez. E ele só pensava o bem, ele só pensava em poder ajudar aqueles que mais necessitavam. Portanto, Ibrahim, descanse em paz. O Agrofag recebeu mensagens de lideranças do setor rural, ressaltando a importância do seu Ibrahim para o agronegócio nacional. O seu Ibrahim Fayad foi um grande agropecuarista. Dentro da sua propriedade, trabalhou com várias culturas, do leite, à floresta e à agricultura. Mostrou a diferença em sua região. Fora da porteira, um grande homem executivo. Fez a diferença por onde passou, ou nas cooperativas, ou nos governos. E deixou um grande legado para nós. Que nós, do Sistema FAEP, continuamos em busca dessa excelência como ele sempre teve. Ibrahim Fayad era um grande amigo, portanto teve uma perda dupla, perdi um amigo, mas uma pessoa que era uma referência a todos nós. Sempre teve um propósito e por isso deixou um grande legado. Trabalhou no Ministério da Agricultura, ajudou a formalizar políticas públicas para o agro brasileiro, trabalhou no governo do Estado, onde sempre procurou valorizar a agricultura, o agro brasileiro e o oeste do Paraná. E teve, obviamente, uma carreira brilhante como diretor de uma instituição financeira. Um trabalho espetacular no cooperativismo do oeste do Paraná, não só na Copavel, na Crédito Copavel, inspirando o show rural, mas quando companheiro na Contribuação, sempre foi não só apoiador, sempre uma pessoa que sabia mostrar o caminho, incentivar e fazer todos nós acreditarmos um pouco mais no potencial do oeste do Paraná e no potencial das cooperativas. Portanto, uma grande perda. No velório, o clima era de despedida, mas também de recordações. Eu tive o privilégio de ter um professor, um conselheiro do porte de um Ibrahim Fayad, um sábio, uma pessoa do bem, muito generosa, respeitosa, um homem de fé, e íntegro, decente, uma pessoa de uma conduta moral e ética irrepreensível. E eu tive esse privilégio desse convívio. Aliás, eu herdo o Ibrahim da minha família, era um grande amigo do meu pai, José Richa, foi um particular amigo íntimo do meu sogro, da época que o Ibrahim teve por mais de 30 anos do Banco Bamerindos do Brasil, meu sogro era o presidente. E a minha mulher, para se ter uma ideia, ele pegava no colo. A Fernanda era criancinha, né, quando ele era do Bamerindos. Então esse vínculo todo, essa amizade, se estendeu até agora. Há cerca de um mês e pouco ele me ligou. Era um domingo, eu olhei, seu Ibrahim me ligando.
E batemos um papo, como é que você está? Falei, estou bem, e você, Ibrahim? Ah, estou bem, estamos aqui lutando, mas estou me sentindo bem, sempre otimista, uma pessoa resiliente, com uma força interior muito grande. E eu falei, alguma coisa você precisa, Ibrahim? Alguma... Não, liguei para saber como é que você estava. Estava pensando em você e me deu vontade de ligar. Inesquecível esses momentos com o Ibrahim, de um grande coração, um homem do bem, que certamente vai fazer falta para todos nós. Eu posso dizer que o Paraná hoje está de luto. O tio Ibrahim é sempre uma pessoa diferenciada. Nós somos uma família grande, ele de 8, ele e mais 7 irmãos. E ele sempre foi a mola mestre da família, sempre preocupado em ajudar, sempre formando sobrinho, ajudando irmãos. A vida dele, desde os 16 anos, fora de casa, batalhando, lutando e sempre preocupado com o próximo, principalmente com os seus familiares. E ao longo dos anos, sempre se dedicando ao próximo. E ele tem uma frase muito bonita que marcou para sempre, para mim e para muitas pessoas, que quem não serve para servir, não serve para viver. E ele usou isso intensamente. A vida dele sempre foi servir o próximo, independente de condições sociais, independente de parentesco, não. A vida dele sempre foi servir o próximo, ele era desprendido de valores assim, materiais, mas bastante empreendido de valores como boa conduta, amor ao próximo, a família, honestidade. O Fayad deixa uma grande lição de vida para nós todos, que é, em primeiro lugar, a humildade. Segundo, a persistência. Ele foi um homem que sempre foi persistente e sempre conciliou todas as coisas da vida, ou quer na sociedade, ou quer nas empresas que ele participava. Então a imagem que fica do Ibrahim, e essa imagem vai ficar conosco para toda a nossa vida, é a imagem de um empreendedor, de um conciliador e de uma pessoa que nunca se cansou em dar exemplos bons. O legado dele é esse, é só fazer alegria, fazer amizades, conciliar, conselheiro, em todos os lugares que ele foi, e com certeza ele deixou sempre uma mensagem de amor e de gratidão, uma pessoa muito querida. Então, que Deus tenha um bom lugar para ele, com certeza terá, e que o legado dele fica aqui. Ele semeou e a gente tem que cultivar. A responsabilidade agora é grande, porque a gente sabe o que é o certo. Tá aí então, professor Celso, um exemplo de pessoa e de profissional. É uma pessoa simples, humilde, muito importante para o Oeste Paranaense, o desenvolvimento do agronegócio do Oeste Paranaense, o Paraná como um todo, É uma pessoa que deve ser muito reverenciada e lembrada por tudo que fez. Com certeza. E fica aqui nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do seu Ibrahim Fayad. Em julho, nós mostramos aqui no Agrofag uma operação realizada na Fazenda Escola, onde as máquinas faziam colheita, adubação e plantio ao mesmo tempo. Olha só a imagem aqui na tela, a gente consegue ver então esse trabalho sendo feito. Olha só, professor. Imagem muito bonita, O sincronismo perfeito, Essa é a força do agro. Essa é a força do agro, isso mesmo. E esse trabalho foi organizado assim, dessa forma, com o objetivo de garantir um solo estruturado para receber a soja. Essa semana nós voltamos até a área para ver como a planta está se desenvolvendo e que benefícios essa estratégia trouxe. Olha só. Essa soja foi semeada no dia 15 de setembro. E agora está, assim, em fase de desenvolvimento vegetativo. O crescimento é considerado bom, mas isso já era esperado. Afinal, a equipe de produção planejou estratégias integradas para favorecer o plantio. No dia 22 de julho, a nossa equipe acompanhou o trabalho de preparação do solo nessa área que iria receber a soja. A imagem mostra que enquanto uma máquina fazia a colheita do milho safrinha, outra já distribuía o adubo e, na sequência, a semeadeira fazia o plantio de um mix de cobertura. O Eduardo participou do planejamento da operação e, na entrevista gravada naquele dia, explicou qual era o objetivo do trabalho. E a gente vem desenvolvendo um trabalho já há alguns anos, partindo do princípio que, nesse momento, pós-colheita do milho safrinha, já foi feito todo um levantamento de dados sobre fertilidade. A partir desse levantamento de dados, vem a sua interpretação e aqui a gente tem uma situação que
que traz muitos benefícios, que é estar fazendo uma parte, né, porcionando a adubação que seria feita somente no soja, já fazendo agora uma parte dela na semeadura do mix, né. Dentre alguns benefícios, a gente tem primeiramente um ganho operacional, né, dividindo essa adubação, ou seja, lá no soja a gente tem um operacional facilitado, ganhamos com velocidade do plantio, sempre pensando em adubar o sistema, não só a planta. Isso traz diversos benefícios, então, de estar utilizando essa adubação agora já no mix de cobertura. Eduardo, voltamos até a área em que foi realizado aquele trabalho, né, com as 3 operações simultâneas. E esse aqui é o resultado que a gente já consegue perceber de todo o planejamento que vocês fizeram. Como é que está sendo, então, essa primeira avaliação por aqui? É satisfatório, né? Porque, de fato, foi um trabalho a longo prazo. A gente, na ocasião, colheita do milho safrinha, a deposição do fertilizante, né, já no sistema, e a implantação das plantas de cobertura. E aí, quando a gente vê, é uma lavoura super bem estabelecida, ou seja, a nutrição equilibrada, as plantas de cobertura fazendo todo o seu serviço. Aqui é uma área que ainda não foi feita, né, a capina química, que a gente chama, e a gente vê a área totalmente assim, limpa de plantas daninhas, fruto das plantas de cobertura que fizeram essa cama, né? Então, assim, de fato, resultado muito bom do que foi planejado, a soja se desenvolvendo super bem, que é a nossa cultura principal. Então, as perspectivas são as melhores aí para o que vem adiante, né? O início de trabalho, de fato, com sucesso. O agrônomo falou da nodulação nas raízes, ou seja, dessas estruturas formadas por bactérias que ajudam as plantas a fixar nitrogênio da atmosfera no solo. E esse processo está ocorrendo antes do que era previsto. Aqui a gente já consegue observar uma excelente nodulação, por mais que o estágio da cultura seja ainda esteja no estágio inicial, né? Agora que as plantas estão indo para o estágio de desenvolvendo o primeiro trifólio, né? Estágio de V1. Então, assim, a nodulação é extremamente importante, porque todo o nitrogênio que a soja demanda, e é bastante coisa, em torno de 80 kg de nitrogênio por tonelada, vem desses nódulos. Se a gente fosse entregar esse nitrogênio com fertilizante químico, inviabilizaria o plantio de soja, né? Mas o que é importante frisar também, que para ter uma nodulação dessa, são uma série de fatores que precisam ser acompanhados. Como tudo na agricultura é equilíbrio, aqui a gente pode observar que um dos fatores primordiais para uma boa nodulação, uma boa estrutura para as bactérias se desenvolverem é a palhada, né? Então aqui teve um mix que foi implementado, ficou por 40 dias, né, na lavoura, pós-milho safrinha, antecedendo agora o plantio de soja. A parte química, extremamente importante também, como correção de pH, enfim, toda uma estrutura, né, não só a inserção das bactérias, né, do gênero Bradyrhizobium, mas como toda a estrutura, pensando em parte química e física também, devem ser bem estabelecidas para a gente ter sucesso na nodulação, que é tão importante. Outra prática que também fez a diferença na nodulação foi a adição de bactérias por meio da co-inoculação das sementes no momento do plantio. E agora, o objetivo é garantir os nutrientes necessários à soja em 3 aplicações parceladas, com fertilizantes foliares. Um ponto bem importante, que a partir de que a gente tem uma nodulação bem estabelecida, a gente precisa manter ela o máximo possível durante o ciclo. São vários nutrientes que envolvem, né, nesse processo da nodulação, mas é importantíssimo citar o cobalto, o molibdênio e o níquel, que são 3 micronutrientes diretamente ligados à fixação biológica. O cobalto ele é precursor da leghemoglobina, que é um pigmento responsável por controlar o oxigênio do nódulo. O molibdênio e o níquel são 2 nutrientes imprescindíveis também por conta de participarem de enzimas, ativarem enzimas que vão garantir essa transformação do nitrogênio, que ele é captado de uma forma e ele é disponibilizado para a planta de outra. Então, sem esses micronutrientes, a gente está fazendo só metade do processo. Então, é importantíssimo aqui a gente vai parcelar esses nutrientes
com uma gramatura que a soja demanda, por 3 a 4 aplicações, né, durante o ciclo, para garantir que esses nutrientes, então, entreguem o máximo potencial de fixação biológica de nitrogênio. Legal, né, professor? É uma estratégia que trabalha o sistema como um todo. Não é só plantar e colher, né? Você veja, foi preparado para que a planta possa ter um bom desenvolvimento. Uma planta sadia, produtividade na certa, né? Então o sistema em si tem que ser pensado como um todo e não isoladamente. Exatamente, é isso aí. Professor, e agora bora de Agrofag pelo Brasil? Bora lá, Agrofag pelo Brasil. Em março, nós mostramos aqui a produção de tâmaras lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Conversamos via Meet com a Ângela Nascimento, que é a produtora rural e fez essa experiência com a fruta que não é comum de ser cultivada no Brasil. Essa semana, a Ângela mandou pra gente um vídeo que mostra ela comendo uma tâmara direto do pé. Olha aí que curioso, temos aqui o vídeo então, né? As frutas todas ali no pé, professor, e a Ângela cata essa fruta e já aprecia então, né? A gente vai ver aí ela já apreciando. Sempre uma fruta tirada do pé era mais saborosa, né? Exatamente. Muito saborosa. Direto do pé dá outra sensação, né? É outra coisa. E olha, Ângela aí. Então eu achei curioso por conta desse tempo de maturação, secagem, né? E ela mostrando que dá para catar direto do pé e comer. Pelo jeito é muito saborosa. É mesmo. E olha só que coincidência. Essa semana nós também recebemos uma pergunta da Rosane Koch, que é lá de São João do Oeste, distrito de Cascavel. Ela contou que trouxe sementes de tâmara ao retornar de uma viagem a Israel. Isso foi há 13 anos. E na época ela fez o plantio, mas apenas um pé se desenvolveu. A gente tem a foto aqui na tela. Olha só que planta bonita, ela cresceu bem, a gente consegue ver aí um bom desenvolvimento, 4 a 5 metros de altura mais ou menos. Tem mais uma foto aí também, ela fica bem bonita, completa a paisagem, né? Mais uma foto para frente, a gente vai conseguir ver que ela até formou as flores, mas os frutos não vingaram. Então, para trazer essa resposta aí para a dúvida da Rosane, a gente convidou o Luiz Recheski, que é extensionista do IDR Paraná. Vamos ver o que ele diz. Bom, com relação à dúvida da produtora a respeito da produção de tâmaras aqui na nossa região, nós precisamos levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é que a tâmara é uma espécie dioica, ou seja, o que isso quer dizer? Que algumas plantas vão produzir flores masculinas e outras plantas vão produzir flores femininas. O que isso acontece? Que de repente uma planta que só produz flores masculinas, ela não vai acabar produzindo frutos. E isso vai acabar numa não produção. Pelas fotos que a produtora enviou para a gente, deu para perceber que a maior parte daquelas plantas ali estão produzindo somente flores masculinas. Então, realmente, não vai haver produção. De repente, alguma outra planta dela pode estar produzindo flores femininas, mas daí a gente vai entrar no segundo ponto, que é a questão da adaptação climática. A tâmara é uma espécie adaptada ao clima semiárido. Então, ela difere totalmente do nosso clima aqui da região, que é um clima úmido, com um inverno um pouquinho mais rigoroso. Então, ela é uma planta que não tolera geada. Às vezes, ela está produzindo flores femininas, mas essas flores não estão vingando devido à baixa temperatura. Ou alguma outra condição ambiental que não favoreça o desenvolvimento desses frutos aqui na nossa região. Muito bem, obrigada, Luiz. E, professor, é importante a gente ressaltar essa questão de trazer sementes, né, materiais vegetais de fora, porque é uma prática comum entre os produtores rurais. Eu mesmo conheço alguns que foram para o Oriente Médio, trouxeram até tâmaras, mas é importante a gente lembrar que tem esses riscos, né? Existem algumas regras do governo que impedem que você traga sementes de outro lugar, de outros países para cá, para evitar alguns problemas que existem. Mas veja bem, ela trouxe há 13 anos atrás não tinha um controle tão rigoroso dos aeroportos, né? E hoje tem. E realmente são técnicas que a gente evita, né? Fazer essa movimentação de plantas exóticas de outro país para dentro do nosso país, para evitar que traga alguma praga, alguma doença que possa dominar aqui dentro, ocorrer aqui dentro, né? Mas há tempos atrás não existia esse rigor nos aeroportos, né? Hoje existe, né? Então hoje é mais difícil você trazer qualquer coisa de fora. Isso aí, fica o recado então para esse cuidado, né? Para proteção realmente. Muito bem. E agora a pergunta vem do Fernando de Andrade, que assistiu ao vídeo sobre o plantio de mandioca com as manivas na vertical. E ele quer saber, olha aí o comentário dele aqui no nosso canal então, nesse caso é possível fazer herbicida pré-emergente sem afetar as manivas? Fernando, quem traz a resposta para sua pergunta é o engenheiro agrônomo Augustinho Borsoi.
Bom, Fernando, em relação à aplicação de herbicidas pré-emergentes, quando a gente faz o plantio da maniva na vertical, é possível fazer a aplicação do pré-emergente, de preferência fazer a aplicação do pré-emergente logo após o plantio das manivas, ou antes da plantio das manivas, ou logo após, antes da mandioca iniciar a brotação, antes de formar os brotos, né? Então é possível fazer essa aplicação, mas o ideal é fazer antes dela iniciar a formação dos brotos, né? Alguns pré-emergentes não vão afetar, mas outros podem acabar afetando a brotação da mandioca. Então dá para a gente fazer a aplicação, mas desde que seja feita antes do plantio das manivas ou antes da mandioca brotar, né? De iniciar a brotação dessa maniva. Aí é possível fazer a aplicação. De preferência, a gente tem poucos produtos registrados para a cultura da mandioca, tem que observar a questão do tipo de solo que você vai utilizar esse herbicida, então sempre é bom consultar um agrônomo da região onde você está fazendo esse plantio para ver qual o melhor produto para aquela situação que você quer aplicar. Ok, obrigada, Augustinho. E Fernando, eu espero que a resposta possa te ajudar aí no manejo das mandiocas. Agora é hora da Isa na Fazenda. Acompanhe. Você já reparou como a cebola e o alho estão sempre juntos na cozinha? É difícil imaginar uma boa receita brasileira sem essa dupla que dá sabor e aroma a muitas receitas. A cebola e o alho pertencem à mesma família botânica, as Alliáceas, e compartilham várias semelhanças no cultivo e nos cuidados pós-colheita. Aqui na fazenda, o transplante dessas culturas foi realizado em junho, aproveitando o clima mais ameno do inverno, que favorece o desenvolvimento das plantas e a formação dos bulbos. Tanto o alho quanto a cebola se adaptam bem a temperaturas moderadas e necessitam de boa luminosidade. Durante esse período, o manejo adequado da irrigação e o controle de doenças foi essencial para garantir o bom crescimento e uma colheita de qualidade. Aqui na Fazenda Escola estamos próximos da colheita e é importante ficar atento ao momento certo de retirar as plantas do solo. A colheita antecipada ou tardia pode comprometer a qualidade dos bulbos, que são colhidos ainda úmidos e só atingem o ponto ideal após o processo de cura. Se a colheita for feita no momento errado, os bulbos podem ficar murchos, com cascas soltas e mais suscetíveis a danos, reduzindo a durabilidade e o valor comercial do produto. A colheita da cebola começa quando a planta sinaliza que está pronta. O pescoço começa a amolecer e as folhas se deitam sobre o solo. Esse é o momento em que o bulbo já atingiu o tamanho ideal e as camadas externas estão firmes. Depois de arrancada, a cebola precisa passar por um período de cura, um processo de secagem em local ventilado e protegido do sol direto, essencial para reduzir a umidade e garantir que as túnicas externas fiquem bem secas, o que aumenta a durabilidade do produto no armazenamento. Já no caso do alho, o ponto de colheita é identificado quando as folhas começam a amarelar e secar, e as túnicas que envolvem os bulbos estão bem formadas. Assim como a cebola, o alho também precisa de cura para manter o sabor, o aroma e evitar perdas por fungos ou apodrecimento. No Brasil, a produção de cebola ultrapassa 1,5 milhão de toneladas por ano, com destaque para Santa Catarina, responsável por cerca de 30% do total nacional, seguida por Bahia e Rio Grande do Sul. Já o alho brasileiro tem ganhado cada vez mais espaço no mercado interno, com produtividade média de 10 toneladas por hectare, e o estado de Minas Gerais lidera a produção, concentrando mais de 40% da área cultivada. Essas são duas culturas diferentes, mas que compartilham a importância comercial e culinária. Afinal, é desse cuidado que vem o sabor que a gente sente diariamente lá na cozinha. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. O valor da saca da soja encerrou a semana em Cascavel em R$ 120. A saca do milho, R$ 52 e a saca do trigo, R$ 65. No próximo bloco, os avanços na qualidade do plantio da soja.
Vamos mostrar tecnologias dos maquinários que têm tornado as operações mais precisas e ágeis. No estúdio, contamos com a participação da equipe Camagril, concessionária Massey Ferguson em Cascavel. É já já. Prepare-se! Em novembro, educação, ciência, tecnologia e negócios se encontram no maior evento agro realizado por uma instituição de ensino no Brasil. Citifarm FAG, 5ª edição. Mais de 60 expositores, leilões de animais, corrida noturna, atrações da cultura rural, premiações e seminários especiais. Venha participar! Citifarm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. O plantio da soja no Paraná já chegou a 40% da área prevista, que é de quase 6 milhões de hectares. E, professor Celso, os produtores cada vez mais estão buscando aí, tecnologias para melhorar as etapas do plantio. Explorar o máximo de produtividade em uma cultivar depende dessa tecnologia, né? É isso que está acontecendo no campo. Com certeza. E a gente foi até o campo para acompanhar esse trabalho e ver de perto alguns maquinários que são de última geração. Essa área fica em Corbélia, na região oeste do Paraná. A paisagem, que era formada pela lavoura de trigo, agora dá espaço para a cultura da safra de verão, a soja. O objetivo da equipe de operadores é cultivar 90 hectares em média por dia. Esse trabalho está sendo acompanhado pela equipe da Camagril, concessionária Massey Ferguson em Cascavel. O Alexandre veio até a lavoura para ver de perto a semeadura. Hoje a gente está aqui então nessa área em que o trigo acabou de ser colhido e vocês estão realizando o plantio da soja aqui nesse talhão, né? Vocês trazem para fazer essa operação o que há de mais tecnológico no mercado, é isso? Isso mesmo, Antonella. Hoje aqui nessa área a gente tem 2 exemplares do que a Massey Ferguson tem de mais tecnológico no sistema de plantio no Brasil. Sendo ele 2 tratores de 370 cavalos nominais, acoplado a 2 plantadeiras momento 24 linhas, com distribuição de semente e adubo. Sendo esse adubo hoje um sistema Fertisystem, já consolidado no mercado brasileiro. E junto a ele o sistema de distribuição de semente, que é o Precision Plant. Esse sim, hoje, é um dos queridinhos do mercado. Ele consegue entregar quase 100% de perfeição no plantio. Dessa maneira, o operador consegue, no monitor Precision Plant, de dentro da gabine, configurar o que ele quer jogar de adubo e semente por alqueire, trazendo assim uma praticidade, uma economia e com certeza uma grande produtividade. Além dessas habilidades, o trator também conta com piloto automático e máxima precisão para o plantio, ajudando na germinação adequada das plantas. Hoje esses tratores já vêm de fábrica com piloto automático, aonde que junto a uma base RTK, que no caso temos aqui, consegue puxar esse sinal e transmitir junto ao trator em momento instantâneo, real, e assim o operador conseguindo ter uma efetividade no plantio. Muito bem. Agora a gente vai acompanhar de perto isso, dentro ali das cabines dos tratores, e a gente vai conseguir ver isso na prática. Vamos lá? Vamos lá. Fomos até os equipamentos para acompanhar como funciona o sistema de distribuição de sementes, que é dividido em 3 seções operacionais. Aqui a gente tem a linha de plantio, que aqui nada mais é que o disco de corte. Aqui o produtor optou pelo disco duplo. Além disso, ele tem a opção também, se não for o disco duplo, a botinha, que essa plantadeira permite você ter essa escolha. E aqui a gente chega no famoso sistema Precision Plant, que a semente ela vem por pressão positiva, pelo vácuo que a gente fala, e ela vem para esse reservatório. Nesse reservatório que vai ter o disco, que vai ter a singulação, por intermédio do vácuo, e vai cair as sementes nesse canote de acordo com a regulagem do operador. Essa plantadeira aqui, ela está dividida em 3 seções, 8, 8 e 8,
8 numa lateral, central e na outra ponta, conseguindo assim também manter uma articulação, acompanhando o solo, acompanhando o terreno do produtor em questão, que ela consegue fazer essa ondulação conforme a necessidade do terreno. E além disso também tem alguns pistões que conseguem calar a plantadeira para baixo, né? Forçar ela, as linhas para baixo, numa necessidade que venha a ter o produtor, numa precisão. A gente tem também essa ferramenta que os pistões acabam sendo ativados via potenciômetro, que a gente consegue também fazer esse sistema também funcionar, de acordo com a necessidade do produtor. Na parte superior, o Alexandre nos falou sobre a capacidade de distribuição do adubo, que passa dos 3.000 litros, e das sementes, que vai além dos 5.000. Isso aqui é uma das vantagens dessa plantadeira, que é a alta capacidade, tanto no adubo quanto na semente. Aqui temos a caixa de adubo, o reservatório, em inox, por ele ser adubo e ser corrosivo, então ela é toda inox. A capacidade dela é de 3.600 litros aproximado, vai depender da granulação do adubo. E aqui temos duas caixas também centrais de semente, que juntando as duas dá aproximadamente 5.130 litros de semente. E nesse caso o produtor optou por duas caixas de inoculantes, né? Que daí é um opcional que o cliente tem também. Então, além dela ser autotransportável, ter o Precision, Fertisystem no adubo, alta capacidade de reservatórios, né? Então, ela tem essa grande vantagem, esse benefício para o produtor não parar tão facilmente, né? Ele consegue ter uma dinâmica, ele consegue ganhar muito tempo, né? Porque a gente sabe hoje que a janela é muito curta, então essa é a grande gargalo hoje do produtor. Ele tem que parar, está na operação, tem que parar para reabastecer os insumos. Com essa capacidade aqui já ajuda muito. Com certeza, para bem menos. Agora, de dentro da cabine, o operador monitora o número de sementes por hectare, a taxa de inoculação e a distribuição dos fertilizantes. Nesse talhão, são um talhão de 76 hectares, nós estamos trabalhando com a taxa de 350.000 sementes por hectare, na taxa fixa. Tem talhões que, dependendo da fertilidade, nós estamos trabalhando com taxa variável, que são 200 e 220 mil e 240 mil sementes por hectare. Temos a parte da inoculante do suco, que estamos trabalhando com 62 litros por hectare. E a parte de fertilização, com 247 quilos por hectare de fertilização. Ou seja, você programa toda essa quantidade, o equipamento consegue distribuir da maneira que você quer, conforme... No começo do plantio você faz a parte da calibração e depois só colocar a quantidade que você quer por hectare que está feito a calibragem. É muito mais prático. Bem prático. Vamos continuar falando de tecnologias para o plantio aqui no estúdio? E a gente recebe, então, dois representantes aqui da empresa, Alexandre Nolasco, gerente de vendas. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Adrevandro de Lima, gerente de marketing tático da Camagril, também está aqui. Seja muito bem-vindo, Adrevandro, mais uma vez. Eu agradeço o convite. Que bom. Para a gente falar sobre toda essa evolução, a gente precisa pensar numa história, né? O plantio, ele vem cada vez mais se especializando. Vocês têm trazido aí tecnologias que dão essa precisão, né, e essa perfeição para fazer as operações. Adrevandro, o produtor rural, ele está conseguindo acompanhar esse ritmo de evolução? Sim, está conseguindo acompanhar e os resultados já estão aí desse acompanhamento, porque enquanto que antigamente a gente plantava para descobrir como é que seria a surpresa do plantio, hoje você tem todos os dados à sua mão, você consegue acompanhar como está o seu índice de dupla, como está o seu índice de falha, todos esses dados agora passam a ser visível em tempo real ou até pelo aplicativo, pelo celular. Então são tecnologias que elas agregam muito, principalmente nesse nível de informação, agora não mais só dados, mas como agronômicos também. O Alexandre explicou para a gente, né, os detalhes ali do conjunto, plantadeira Momentum, mais o trator, e esse tipo de evolução que também o Adrevandro disse aí, o produtor ele vai ter que se especializar para encontrar essa tecnologia, para saber utilizar, mas vocês têm visto que ele tem se adaptado bem? Com certeza, Antoniela. Hoje é uma ferramenta que antigamente a tecnologia assustava. Hoje o produtor começou a enxergar a tecnologia como uma parceira, como uma aliada no campo.
ele está conseguindo hoje, tendo esse conhecimento da tecnologia, ele sabe que ele vai conseguir produzir mais fazendo a mesma coisa ou até menos do que ele fazia, né? Então a tecnologia é aliada nesse sentido, fazer que sem que ele aumente a área, ter uma produção mais significativa, né, no próprio talhão que ele já tem. E aprender a lidar ali com cada um dos sistemas, monitorar o que está acontecendo, ali tudo em tempo real, também é algo que vai motivando e vai trazendo, né, essa certeza maior. É isso, porque até como o operador mostrou, você viu que cada uma das telas, você viu que a facilidade dele movimentar as telas ali já justifica esse processo, porque você trabalhava praticamente no escuro, né? Então, quando a gente trabalhava sem sequer sensor, imagine agora você ter todos esses controles. E quando a gente fala dessa precisão, é a precisão que você só informa a máquina o que você deseja que ela faça, e em qualquer momento que ela entender que ela não está entregando a performance, ela vai interferir. Tanto é que a gente observou no monitor quando ela está trabalhando, ela vai alterando cores, os números vão alterando. Olha, eu pedi aqui 350 mil sementes. Aí ela vai observar como é que está a distribuição nas 14 linhas. E qualquer alteração, ela vai informando isso para justamente corrigir a tempo. Porque a gente sabe, o plantio é o começo de tudo, e um plantio bem feito vai repercutir nessa garantia da uma melhor produtividade de entrega lá no final. Eu vou fazer uma pergunta geral, os dois podem responder, mas eu fico curioso, né? Eu estou no trator dirigindo, eu tenho que olhar uma tela, tenho que ver se está caindo semente ou não está. O condutor ali tem capacidade para isso? O que está acontecendo? Ou ele está meio livre ali na estação? Olha, a gente que acaba acompanhando muito a campo, assim, no primeiro momento até assusta quando você chega num trator, aqueles vários monitores. Só que como ela sozinha está fazendo esse monitoramento, a única função do operador é, se ela informar que algo está fora do padrão, entender basicamente o que ela está informando. Porque assim, se a performance dela, por exemplo, ela está trabalhando, mantendo uma nota por operador, essa nota lá na distribuição está dando 98. Se qualquer coisa cair, ela automaticamente vai soar um alerta na cabine dizendo, olha, a nossa performance caiu. E aí? O que nós vamos fazer em razão desse processo? Só que com isso, para facilitar, ela está monitorando. Olha, eu estou observando aqui que as duplas começaram a aumentar, as falhas também. Olha, está tendo vibração além da conta na linha 24. Então, ela vai informando de maneira que aquela questão, ai gente, o que aconteceu no plantio que essa linha aqui não foi legal? Isso não vai acontecer mais, porque na hora que está acontecendo esse plantio, ela já monitorou, já fez o diagnóstico e já está pedindo para o operador fazer alguma alteração. Olha, estou detectando que aquela linha está vibrando demais. Como é que a gente vai garantir a distribuição perfeita da semente se ela está vibrando? Quer dizer que a semente pode estar rescuteando dentro do condutor. Isso não vai acontecer porque ela já vai alertar o operador. Mas aí você está me dizendo uma coisa, seguinte, o operador está olhando um monitor, né? Então você tem que ter um trator também com GPS que se conduz sozinho, então. Porque aí ele tem a dupla função, dirigir e olhar o monitor. Nesse caso, se o trator for também otimizado, né, na tecnologia, ele tem mais tempo para ver o monitor, é isso? Basicamente nesse tipo de operação a gente vai trabalhar com os pilotos. E os monitores você posiciona da maneira que você quer, um pouquinho mais para lateral, um pouquinho mais para frente. Então a observação do operador já é observar a operação. Então, comumente, se você não tem essa tecnologia, você vai trabalhar olhando para trás, como é que está o plantio da direita, como é que está o plantio da esquerda. No caso dessas máquinas, você simplesmente corre o monitor para a direita, você vai ter uma câmera de ré que está monitorando todas as linhas de cima. Então é tudo em tempo real, justamente para facilitar esse tipo de situação que é o monitoramento, porque mão de obra hoje é bem escassa, então não é assim simplesmente fácil de achar, e ainda quando a gente fala de qualidade, né? Porque assim, eu sou do tempo ainda que eu trabalhava com meu pai, a gente pagava uma pessoa para ter atrás, acabou o adubo. Acabou o adubo. O adubo acabou, entendeu? Então tinha o delay do processo. O famoso rabicheiro, né? Exatamente. Então isso é corrigido hoje pela tecnologia, por sensores, por monitoramento, qualquer linha que ela detectar que acabou a semente ou acabou o adubo, ela já vai emitir um alerta na hora, instantâneo, para pedir alguma alteração do operador.
Adrevandro, 2 pontos que eu achei bem interessante também para a gente abordar aqui é a adaptação das linhas em relação ao relevo, se é possível então ter, né, essa adaptação ali à realidade do campo, e também a conexão entre as duas máquinas para não plantar na mesma área. Então, essas 2 tecnologias aí também ajudam bastante. Olha, toda tecnologia que a gente fala de plantio, ela soma muito, porque o plantio, digamos assim, é a fase 1. Tudo inicia, então a produtividade, a capacidade produtiva vai ser dada por um plantio bem feito. Então, nessa tecnologia, o que é o primordial? É a plantabilidade, é a distribuição do adubo, da semente, do adubo e da semente da forma mais perfeita possível. E com esse tipo de tecnologia, onde ela passa a ser automática, ou seja, ela trabalha nivelando o terreno, copiando o solo, faz com que a gente mantenha essa profundidade, disco de corte, sucador e o disco da semente na mesma. E isso vai repercutir na germinação de uma semente melhor. Uma semente germinando melhor, uma produtividade. E a gente está falando de um tempo que aumentou demais o custo do plantio. E a semente da mesma forma. Então, quando você tem essa tecnologia de comunicação entre as máquinas, permite que uma faça a leitura da onde a outra está plantando e dessa forma permita não só o desligamento da plantadeira, mas o desligamento entre as plantadeiras, para evitar justamente essa população extra, essa questão desse desencontro das linhas, faz com que a gente consiga aumentar o potencial produtivo ainda mais da lavoura, reduzindo ainda o custo do plantio. Alexandre, uma pergunta agora. A tecnologia está aí, certo? Ela custa, tá? Vocês têm uma máquina chamada Momento, que é fantástica, né? E ela está no campo aí, a gente está vendo a distribuição, é perfeita. Mas se eu quero entrar nessa tecnologia, mas eu não tenho dinheiro suficiente, ou não tenho capacidade para comprar uma máquina, vocês têm versões diferentes que possam satisfazer o agricultor? Exatamente. Hoje a gente tem... a Massey Ferguson sempre pensou em todo o perfil de cliente, do pequeno, médio ao grande. Dessa maneira, hoje eu consigo, para se ter ideia, trazer a linha da Momento, que é uma plantadeira autotransportável, para uma plantadeira de chassi fixo. A partir de 9, 10 linhas, a mesma tecnologia implantada na Momento, com V7, V-Drive, pantográfica, eu consigo transportar ela para uma plantadeira nossa de um menor custo e a mesma tecnologia. E então, assim, hoje a gente consegue configurar, né, de acordo com o que o cliente precisa, com a área, com o tamanho do seu trator e também o que ele precisa de tecnologia no momento e que caiba no bolso dele, a gente consegue entregar o combo perfeito para aquele momento, para ele, né, degrau por degrau, chegar onde, né, a gente espera que... Quer dizer, todo agricultor pode ser satisfeito pela linha da Massey Ferguson, que faz a adaptação normal e consegue transferir essa tecnologia para uma plantadeira menor. E aproveitando para falar também de linhas de financiamento, né? Vocês têm essas opções aí, a própria concessionária também apresenta algumas condições ideais aí para os produtores. Isso mesmo, Antoniela. Hoje a gente tem não só o nosso banco, o DLL, Delage Langer, que tem taxas desde Pronaf, Pronamp, Finame, né? Finame Pronamp, Finame Moder Frota, como linhas internas do banco, como CDC, TFA, que também hoje a gente consegue, pelo nosso banco, ter essa praticidade. Que nada impede nossos parceiros, né, outros bancos, que a gente trabalha com qualquer outro banco, né, que tenha financiamento de máquinas agrícolas, a gente também tem uma boa parceria, né, com vários, seja com banco de cooperativa, bancos privados. Então hoje a gente tem muitas alternativas para o cliente, aonde ele se sentir melhor, aonde ele vê que ele tem mais comunicação, que ele já, por exemplo, trabalhe com esse banco já de longa data, ele prefere fazer o financiamento lá, nada impede que isso possa acontecer. Muito bem, esclarecida a questão, né? E olha, a gente está curioso para saber o que vocês vão trazer para o City Farm, né? Até se vocês quiserem deixar o convite aí para o pessoal saber um pouquinho mais do stand de vocês, e a gente vai se ver lá durante o evento. A gente espera todo mundo aí no City Farm. A gente está trazendo várias novidades. A gente está com a novidade no pulverizador, algumas atualizações, que o pulverizador Sofeu 500
Então, desde a aplicação agora em PWM, além de ser desligamento linha a linha, bico a bico, com PWM, que é uma tecnologia que vem ajudar e agregar muito no controle. O trator mais premiado da Europa e dos Estados Unidos também vai estar presente na feira também, junto com a Aumento Nova, que sofreu atualizações. Então a gente está com uma expectativa muito grande, não só nessa questão de apresentar a máquina, mas junto desse contato com os alunos, desse contato com os clientes, nessas tecnologias que a Masterflex está trazendo para o mercado. Com certeza, a gente já sabe que esse evento, né, da FAG já é uma realidade, não só aqui na nossa região, como no estado, né? Ela já está credenciada desse tamanho. Então, para nós vai ser um prazer, não só tirar dúvidas e mostrar o nosso portfólio, tanto para os estudantes como para clientes que estiver presentes, né? Que tiver essa curiosidade, que tiver interesse também de estar negociando, né? De pelo menos estar começando um interesse, um namoro. A gente vai ter todo o maior prazer de receber esses, com vários profissionais à disposição, e será, como se diz assim, uma realização de um trabalho bem feito entre equipes, né? Show. Muito bem. Pessoal, obrigada a participação aqui. A gente se vê no City Farm. Até lá. Obrigado, Alexandre. Obrigado. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. A semana será marcada pela estabilidade no tempo e também por temperaturas mais geladas ao amanhecer aqui nas cidades da região oeste do Paraná. Em Cascavel, nesse domingo, a indicação do CIMEPAR é de sol, com mínima de 11 e máxima de 23. Amanhã, a mínima permanece em 11 graus e a máxima é de 22. Terça-feira, cai um pouco a temperatura ao amanhecer e os termômetros variam dos 10 aos 23 graus. Para a quarta, o tempo ensolarado continua e as temperaturas podem oscilar dos 15 aos 25 graus. Lá em Guaíra também tem tempo firme hoje e em todo o restante da semana, com temperaturas frescas. Hoje a mínima indicada é de 16 e a máxima 26. Na segunda, ela varia dos 15 aos 25, na terça-feira dos 14 até os 25 graus e na quarta dos 15 aos 27. Para a cidade de Foz do Iguaçu agora, nos próximos dias é previsto sol sem risco de chuva. A variação das temperaturas neste domingo é dos 14 aos 25 graus. Na segunda e na terça, mínima de 15 nas primeiras horas do dia e máxima que vai até os 26. Na quarta, os termômetros devem indicar temperaturas entre 16 e 27 graus. Depois do intervalo, City Farm FAG. A área de exposição vai ganhando forma para receber expositores e o público. É daqui a pouco. E aí, Lili? Você tá sabendo da novidade que tá rolando por aí? Claro! É o Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Meu humano já assinou. Consultas, exames, vacinas, tudo no pacote. E ainda tem castração, check-up e muito mais. Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Seu pet merece mais. Acesse clubedomascote.com.br. O City Farm FAG vai ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Falta pouco mais de um mês. E aqui na Fazenda Escola, o trabalho é para deixar tudo pronto, desde a estrutura para receber o público até as parcelas com as culturas que serão expostas pelas empresas. Confira. As imagens mostram a área na Fazenda Escola onde vai ser realizado o City Farm. Ela já está preparada com os plantios de soja, milho e feijão, culturas que vão ser destaque no evento. Os representantes das empresas parceiras acompanham o desenvolvimento das parcelas. A Heloísa é agrônoma da BASF. O trabalho dela é monitorar o aparecimento de ervas daninhas na cultura e garantir que as plantas cresçam saudáveis. Agora a gente tem que ter alguns cuidados, né? Cuidar da competição com plantas daninhas, com as pragas e com as doenças, e nesse momento que a gente traz o portfólio da BASF, né? Então, toda a área a gente faz o tratamento aí, desde o tratamento de semente, a gente traz aí nossos produtos para o tratamento de semente, e né, quando
a planta já estiver no estágio fenológico, a gente já vai entrar com manejo de fungicida, trazendo aí o Blavit, o Belian, Euqueira, para a gente trazer lá no dia do evento as plantas bem cuidadas, né, sem mostrar doença. E o produtor ele enxerga, né, esses cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. A BASF semeou 9 variedades de soja na área reservada à empresa. A primeira etapa foi há 3 semanas. Já a outra está programada para os próximos dias. O plantio escalonado tem 2 finalidades: mostrar a qualidade das sementes de soja mais desenvolvidas e também o uso de inseticidas e fungicidas nas fases iniciais da cultura. Hoje a BASF ela tem um portfólio bem diversificado, então vai desde a parte da semente e desde toda a parte de manejos, né, e soluções tecnológicas para a parte aérea da planta. Então a gente traz a semente lá no ponto de granação, que é o mais interessante que o produtor está observando, e a gente traz mais soja mais num estágio fenológico mais novo, para ele poder observar a importância do manejo de doenças para a cultura. Helmut é o gerente da Fazenda Escola. Ele tem acompanhado de perto a mobilização das empresas para que tudo fique pronto. Agora é a fase de plantio, realmente, né? A época realmente já está finalizando, na verdade, né? O plantio dessas culturas aí que vão ser mostradas no evento, né? Então, agora dá aquela aceleradinha para deixar tudo em ordem, né? Uma novidade para este ano é este barracão de 660 metros quadrados, que vai abrigar os animais de grande porte. Nós percebemos que precisava mais espaço para essa parte dos animais, né? Então, está sendo finalizado agora mais um barracão, né, que vai comportar aí um espaço mais confortável, aí, uma estrutura mais adequada ali para ter mais animais durante o evento. Este outro espaço está sendo montado para permitir uma maior integração entre os visitantes. É a praça de alimentação, que terá 900 metros quadrados. Um espaço para o produtor que estiver circulando durante o evento, ele tem um lugar para descansar, para fazer um lanche, fazer uma conversa de negócio com alguma empresa. Então é um espaço novo que nós temos aí esse ano. A expectativa da equipe que organiza o City Farm é de que o evento seja ainda maior e melhor do que o do ano passado. O ano passado já foi muito interessante, foi sucesso, assim, público e o que nós tínhamos para oferecer. E esse ano, com todo esse a mais que a gente trouxe, né, com certeza a gente vai ter o dobro de público em relação ao ano passado. Temos uma possibilidade de tornar, como tu falou, ele é já um evento estadual, e isso vem trazendo cada vez mais interesse, tanto local, regional, até a nível de estado, né? E isso consolida o evento, que ele já é a 5ª edição, então, assim, nos modos que ele está projetado para ser executado esse ano, ele é um evento já consolidado. Vamos ver agora como fecharam os preços das proteínas animais no agromercado. A arroba do boi gordo, de acordo com o CPEA, R$ 309,15. Quilo do suíno, R$ 6,64. E o quilo do frango, R$ 4,44. Está na hora do quadro Redes Sociais, em que a gente mostra aqui os registros que vocês enviaram ao longo da semana e também sugerimos cursos e eventos. Eu começo mostrando essa sequência de fotos aqui, que foi publicada lá nas redes sociais pela professora Ana Paula Mourão, desejando a todos aí do Colegiado de Agronomia um feliz Dia dos Professores, comemorado na última quarta-feira, dia 15. Professor Celso, em nome de toda a equipe, feliz Dia dos Professores. É um dia dos mestres, né? A gente não é nada sem os nossos professores, né? E além, né, do curso de agronomia, e a todos que nos acompanham, sempre tem um professor que a gente lembra com carinho, né? Com certeza, com certeza. Desejamos espero ter deixado também boas lembranças. Com certeza. E claro que deixou. Vamos seguir aqui, então, nós temos aí o radite roxo.
Já comeu dessa variedade aqui? Já. É muito boa. Luiz Kimura, nosso sempre parceiro, agricultor aqui de Cascavel, mostrando essa variedade um pouquinho diferente de radite roxo. A gente costuma ver ele bem verdinho, né? Tem o roxo e tem o amarelo. E ele falou que essa aqui vem da Itália. Ele sempre inovando, né? Sempre. Ele está sempre antenado no mercado, né? Legal demais. Temos aí também um fato curioso, o seu Lauro Andrushevitz, lá da região de São João do Oeste, mandou uma beterraba de 2,2 kg. Professor Celso, vamos cortar na imagem aqui para quem está em casa ver. Olha, vocês conseguem ver bem de pertinho, 2,2 kg, não é nem brincadeira. Incrível, incrível. Precisa saber se é beterraba normal ou açucareira, né? Porque a açucareira geralmente ela é grande, né? Ah, ela dá um pouquinho maior então. Bem maior que a normal. A gente vai ter que investigar com o seu Lauro. Vai ter que investigar isso aí. Mas não deixa de ser uma curiosidade muito boa, né? Muito curioso mesmo. Vamos lá para a próxima, então. A gente tem aí a Eldina Zós, produtora de rosas do deserto de Maripá, expondo aí para a gente um pouquinho do trabalho dela. Lindo demais. Rosas do deserto são encantadoras, muito lindas. E aí a gente tem também a família Fávero, que ganhou aí conquistou o selo Alimenta Paraná com frutas vermelhas que eles têm cultivadas lá na propriedade deles, que fica ali em Cafelândia. Então a gente deseja os parabéns, essa família é sempre muito dedicada, já participaram algumas vezes com a gente do programa e agora recebendo aí o selo Alimenta Paraná do Sebrae. Os produtos deles são muito bons, muito saborosos. E de qualidade, Qualidade excelente. Show de bola. Parabéns por toda a dedicação, né, nessa agroindústria que eles têm também lá. Certo, agora vamos para nossas indicações aqui. Giro técnico da piscicultura, edição Beira Lago, vai acontecer então lá em Santa Helena, na piscicultura do Milton Becker, comunidade São Clemente, no dia 24, na sexta-feira, da 1h30 da tarde até as 4h30. Para quem quiser saber mais informações, fazer a inscrição para esse evento, a gente vai deixar o QR Code na tela. Temos também aí a dica da Ficafé, que vai acontecer lá em Jacarezinho, 21 a 23. E é uma feira aí que fala do Norte Pioneiro, fala sobre o café, a qualidade. Então, um evento proporcionado aí pelo IDR Paraná, né, Governo do Estado, junto com o Sebrae e também a Prefeitura Municipal lá de Jacarezinho. Seguimos curso presencial como recomendar calagem, gessagem e adubação em solos paranaenses, professor Luiz Anão. Ele que então vai dar essa palestra no dia 25, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, lá no Hotel Maestro. E o telefone para contato é o 459-8414-9975. A Visui, dia 28, 29 e 30, na próxima semana, lá no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. Começa às 10 horas da manhã, vai até às 6 horas da tarde no dia 28 e 29 e no dia 30 vai até às 3 horas da tarde, um evento aí para falar sobre a indústria de aves, suínos e peixes. Dica aí de curso para quem se interessa, né, por apicultura, produção de pólen, própolis e cera, 27, 29 e 31 de outubro, lá no Sindicato Rural de Cascavel, das 8 da manhã às 5 da tarde. Programação aí completa para quem quiser saber mais e tirar, né, esclarecer dúvidas, tem o telefone na tela, 459-9942-0063. É com essa dica aqui que a gente encerra as nossas redes sociais. E, professor Celso, claro, deixamos aqui, né, nossos sentimentos, nossos agradecimentos também, né, por toda a história do seu Ibrahim Fayad e os sentimentos à família, aos amigos, desse profissional que deixou um legado muito bonito a todo o agronegócio brasileiro. Um legado que não pode ser esquecido. É isso jamais. Mesmo. Até o próximo Agrofag, pessoal.